Olá, estamos de volta com o nosso podcast Núcleo Saúde e Você. Isso mesmo, teremos encontros aí quinzenais juntamente com você, trazendo vários temas importantes sobre o cooperativismo. A gente vai entender bem como está funcionando aí o mundo cooperativista nos dias de hoje. E você vai entender como esse mundo é maravilhoso. E hoje, nesse primeiro episódio que estaremos de volta, a gente vai trazer aí um convidado diretamente lá do Rio Grande do Sul. Nós iremos falar hoje sobre gestão estratégica a partir de agora. É isso aí, pessoal, a gente está começando esse episódio. Como eu falei, nós falaremos sobre gestão estratégica dentro das cooperativas. É um tema muito importante e é claro que vai ser um tema que eu tenho certeza que você pode usar dentro da sua empresa, dentro da sua cooperativa ou no dia a dia, porque é um assunto muito importante e está em alta nos dias de hoje. A gente vai falar, de como administrar rotinas. A gestão estratégica nas cooperativas, ela envolve planejar o futuro, tomar decisões com base em dados, alinhar os objetivos da cooperativa com os interesses dos cooperados e também da sociedade. É ela quem garante que os princípios cooperativistas elas sejam vividos na prática de forma eficiente, inovadora e também sustentável. Então vamos juntos entender como que essa abordagem pode transformar essa realidade e fortalecer ainda mais o cooperativismo. Para isso, a gente convidou aqui o Diego Alex Gazzaro dos Santos. Diego Gazzaro, que é pós-doutor em ecossistemas de inovação, doutor com período sanduíche na Universidade de Bolonha. Espero que eu tenha falado certo. Mestre em administração com ênfase em inovação, tecnologia e também sustentabilidade, MBA em gestão financeira e também bacharel em administração. É professor nos cursos de MBA, consultor de empresas, orientador no Sebrae, também local leader na South Summit Brasil e também conselheiro na comunidade de inovação Vértice. Também foi líder de comunidade na Inovativa Brasil, maior programa de aceleração aí de startups da América Latina, e avaliador também de startups no movimento Sen Open Startups e agente local de inovação do Sebrae e CNPq. Muita coisa, né? Professor, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz aí por ter aceitado o nosso convite. Veio lá do Rio Grande do Sul, né, para fazer aí falar sobre esse tema tão importante que está em alta. Então a gente está muito feliz aí em ter aceitado o nosso convite. Perfeito, muito obrigado, Fabrício, uma honra, aceitar o convite de vocês. Então espero, que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre esse tema tão importante aí, a gestão estratégica nas cooperativas, que tem um potencial para alavancar a competitividade delas, em todos os setores. Professor, então vamos começar falando o que de fato é na prática a gestão estratégica dentro de uma cooperativa, porque a gente pode até tentar delimitar pelo nome, estratégias, mas o que de fato é isso dentro de uma cooperativa? Perfeito, então tá ótimo, lembrando que o dia a dia da gestão, ele envolve diversas atividades, e essas atividades, elas são atividades que tanto são mais rotineiras, ou que a gente chama de mais operacionais, tu precisa estar realizando no dia a dia, mas também tu não pode ficar preso, a simplesmente executar tarefas, Então, para que a cooperativa ela tenha um futuro melhor, ou para que a gente possa buscar um caminho melhor para o futuro dela, ela precisa também pensar no que a gente chama dessa maneira estratégica, ou seja, hoje esse cenário aqui ele está acontecendo, mas pode vir outras coisas, e o que vai acontecer no mundo que pode afetar e que pode fazer com que ou a cooperativa ela acabe sendo afetada de uma maneira negativa, então a gente tem que se proteger, tem que buscar estratégias para se proteger disso, ou então como é que a gente pode também fazer para que a cooperativa ela continue crescendo, é aquilo que a gente fala em relação à ambidestria organizacional, que é um dos temas que a gente trata aí nas disciplinas de gestão estratégica com as cooperativas, que é basicamente, ao mesmo tempo que você tem um olhar para a eficiência operacional, ou seja, aquilo que eu já faço hoje, como é que eu posso fazer melhor, extrair cada vez mais produtividade, ser cada vez mais eficiente naquilo que eu já faço hoje,
mas sem deixar de olhar para o que está acontecendo no mercado, né? Afinal, a gente sabe que as mudanças elas são diárias e a tendência é que essa aceleração das mudanças ela continue acontecendo e seja cada vez maior, né? Então a gente tem um grau de incerteza muito elevado em relação ao mercado e a gente precisa se posicionar e se preparar em relação a isso, né? Então, ao mesmo tempo que aquilo que eu faço hoje, que entrega valor para o meu cooperado, né, que está fazendo sentido no atual momento, será que isso vai fazer sentido lá na frente também? Né? Então, por meio da gestão estratégica, a gente consegue conciliar, né, essa gestão de recursos humanos, recursos físicos, capital financeiro, por exemplo, que a gente tem nas cooperativas, com também essas projeções de curto, médio e longo prazo, né, por meio das quais aí a gente precisa se preparar, então, para enfrentar os desafios que eles podem surgir, né, e a gente entender uma forma aí melhor de organizar esses recursos para poder ter mais competitividade e, consequentemente, gerar melhores resultados. É o observar dentro da cooperativa e o que a gente entrega também para fora da cooperativa. Afinal, hoje o mercado ele tá bem traiçoeiro, né? Porque a gente vê, não traiçoeiro, mas competitivo, né? Eu acho que é a melhor palavra. Pensando nisso, professor, como é que a gente pode imaginar quais esses pilares, né? Eu sou uma cooperativa que nasceu agora, pensando nas cooperativas que estão buscando essa gestão estratégica. Então, que pilares que eu posso observar para que a gente tenha um ambiente saudável, né, um ambiente de fato cooperativista como ele deve ser, mas pensar também nessa competitividade que eu tenho dentro do mercado. Perfeito, então é bem importante a gente partir dos princípios do cooperativismo, né? Então sempre respeitar a gestão democrática, né? Envolver os cooperados para tomar decisão, buscar entender quais são as expectativas dos cooperados, essa interação com a comunidade também. Então a gente precisa sempre equilibrar, né, o econômico com o social, né, que é um grande desafio e ao mesmo tempo um grande valor que as cooperativas entregam, né? Hoje a gente fala tanto no poder de colaboração aí das organizações, né, por meio do que se chama de inovação aberta, por exemplo, né, e as cooperativas já trazem isso como natureza, né? Então essa colaboração, essa abertura, essa democracia para que as pessoas contribuam e que elas façam parte do processo de tomada de decisão é fundamental. E ao mesmo tempo, se a gente for com um olhar mais pragmático, né, é importante também que todas as cooperativas adotem um planejamento estratégico, né, que ele envolve não apenas eu planejar a minha estratégia daqui para frente, quais são as minhas ações, né, mas também saber executar isso e monitorar para aprender, né? Então eu preciso, em primeiro lugar, definir qual é a minha identidade, qual é a identidade da minha cooperativa, para que ela existe, qual que é a visão dela para o futuro, onde é que ela quer chegar, quais são os valores que ela tem, né? Então eu preciso definir isso e comunicar isso também para as pessoas. A missão, visão, valores, propósito, né, de maneira bem definida são muito importantes, né? Exatamente, de forma que a gente consiga conjugar todos os esforços. Depois a gente também vai fazer, né, toda uma análise de ambiente, assim como tu trouxe antes ali, né? Olhar para fora, quais são as condições do ambiente, o que está acontecendo, o que pode me ajudar, o que talvez, né, eu tenha que me preparar para enfrentar, os recursos que eu tenho internos e a partir disso, então, propor ações, né, que venham a fortalecer esse posicionamento da cooperativa, mas não só isso, né? Eu preciso também trabalhar com dados, né? Eu preciso ter indicadores, eu preciso monitorar isso, afinal eu não posso depender, né, de um certo achismo, né, ou de eu imaginar que as coisas são de uma determinada forma. Eu preciso ter elementos factuais, né? Então, junto com todo esse planejamento que a gente faz, depois com a execução, a gente precisa também monitorar, né, inclusive para ir readaptando essa estratégia, que ela tem que ser flexível, né? De novo, à medida que a gente tem muitas mudanças acontecendo o tempo todo, né, essa estratégia ela não pode ser rígida, né? Eu preciso ter uma certa flexibilidade para ir adequando ela aos eventos que acontecem no mundo. Muito legal. E mais ainda agora, né? A gente vê o mundo girando de uma forma muito acelerada, né? O mercado ele está tá puxando que as empresas de fato observem esse lado social, né? E esse lado também competitivo de abraçar certas causas. A gente vê como até outros países acabam tentando buscar essas influências, né? E a gente precisa aprender com tudo isso. Professor, como que a gente pode, então, aliar
esses objetivos estratégicos, né, com os princípios e valores do cooperativismo, porque existem diversas empresas que acabam vindo com uma certa força dentro do mercado, né? Essa competição, ela acaba sendo às vezes até desleal dentro desse mundo competitivo aí que a gente vive. Mas como que a gente pode alinhar esses fatores? Perfeito, então ressaltando, né, sempre é importante equilibrar, né, o econômico com o social, afinal as cooperativas elas têm esse grande valor, esse grande diferencial inclusive, né, que é essa aproximação da comunidade, que é essa proximidade também com os próprios cooperados, mas a gente sabe que, né, as cooperativas elas também estão dentro de condições de mercado, né, e muitas vezes o que se vê em um primeiro momento é somente o lado econômico, né, então as cooperativas elas têm que se posicionar de uma forma a que elas comuniquem esses valores, né, comuniquem isso que elas estão entregando em termos de valor, que de novo não é só econômico, mas também é social, é a contribuição com a comunidade, é a educação continuada, né, essa proximidade com os cooperados. Então a gente passa por um momento de transição, inclusive no mundo, e isso tem a ver com aquilo que tu mencionou antes ali, inclusive da saúde das pessoas, né, que o comportamento delas está mudando cada vez mais, ou seja, né, a tendência é que à medida que o tempo passa, isso já vem acontecendo, vai acontecer, né, com cada vez mais frequência, as pessoas elas se deem conta de que poxa, né, mas qual é a contribuição real desse negócio aqui para minha cidade, para minha região, né, como é que eu posso contribuir para isso também? Então esse é um grande valor, né, que as cooperativas trazem, precisa fortalecer isso. Mas mais do que isso também, né, a gente que está imerso aí no cooperativismo, a gente já, né, costuma refletir o tempo todo e relembrar, né, dos princípios, mas também é importante a cooperativa ela sempre comunicar, né, essa parte de eu tá sempre relembrando lá o meu cooperado, tá relembrando lá a comunidade em geral, né, fazer eventos, fazer processos aí gerenciais que envolvam pesquisas também para coletar as percepções das pessoas, né, tudo isso vai acabar ajudando. E novamente, para que a gente possa lidar com essas condições de mercado, a gente precisa mostrar esses diferenciais, né, porque os diferenciais a gente já tem. E eu não tenho dúvidas que o modelo cooperativista ele é o que vai sustentar aí ao longo do tempo. Ah, com certeza. Com certeza. Professor, até falando sobre isso, né, a gente com certeza vai falar de alguns desafios, porque não é fácil você criar estratégias e se organizar. Por exemplo, às vezes é muito difícil você ver cooperativas que trabalhem com indicadores, né, que tenham um setor de qualidade, que tentem ambientar isso, pensando nesse crescimento que às vezes pode ser a longo prazo, né? Muita gente fica, não, mas a gente tem que crescer agora, mas tem situações, quem acaba trabalhando com estratégias, pensa, em quanto tempo nós estaremos desse tamanho, ou quais os frutos que nós teremos no futuro. Então, quais são os maiores desafios que uma cooperativa, por exemplo, quer implementar essa gestão, indicadores? Quais são esses desafios que uma cooperativa vai encontrar? Perfeito, então acho que um grande ponto, né, que está um pouco implícito nessa tua fala, é que são as expectativas de curto prazo em relação aos resultados que a gente vai alcançar no longo prazo, né? Então, quando a gente fala em estratégia, é claro que a gente está se preocupando com o futuro, mas também a gente não pode se descuidar, né, do presente. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa sim ter entregas que elas vão nos trazer um resultado um pouco mais imediato, né, a gente também tem que ter o cuidado para que essa busca pelo resultado imediato não comprometa lá a minha sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, não é só aspecto ambiental, né, principalmente também o tripé que a gente fala, ambiental, social e econômico. O ESG, né? O ESG também tá conectado a isso, né? Então é importante eu respeitar os tempos das entregas que eu tenho para fazer, né? Então eu particularmente, em termos de gestão de projeto, né, costumo ressaltar a importância da gente ter entregas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Ou seja, né, eu faço um plano que ele vai me trazer diversos tipos de ação, e é claro que num primeiro momento eu não consigo ter uma ação super robusta trazendo um resultado
né, imenso fazer de um dia para o outro, mas em compensação, nesse processo, né, de eu estar amadurecendo e de eu buscar realizar as ações, eu posso também ter entregas menores, o que vai também ajudar a trazer o engajamento dos cooperados, inclusive, né, para eu mostrar, dizer, olha, estou fazendo isso aqui e está dando tal resultado. No início, é claro, vão ser alguns resultados menores e a gente tem que ter essa consciência, né? Mas ao longo do tempo, os resultados eles vão ser mais substanciais. Então, a grande questão aqui é eu respeitar esses tempos, né? E aí entra toda uma questão de cultura, né? Porque às vezes a gente tende a pensar de uma forma muito imediata ou a focar somente na execução, né? Então a gente precisa lembrar, né, que o processo principalmente, né, e de novo, falando em relação aos desafios do mercado, a gente precisa estar se reinventando constantemente. Então tu vai passar inevitavelmente por um processo de inovação. E os resultados mais substanciais da inovação, eles vêm ao longo do tempo, né, principalmente no longo prazo. Isso não quer dizer novamente que a gente não possa ter entregas menores, né? Ter entregas de curto prazo. Mas eu preciso equilibrar isso, né? Eu não posso apressar as coisas, porque senão eu posso matar, de repente, algum projeto ali que ele viria me dar frutos muito bons, mas que eu não tive paciência para esperar ali o que ele podia me entregar, né? Então toda essa organização, isso que a gente fala desse diagnóstico estratégico, né? E outro dos principais desafios é justamente esse cenário global, né, com decisões aí de outros países que nos afetam, as mudanças tecnológicas que são constantes, então a gente tem aí uma projeção de que essas mudanças tecnológicas elas se acelerem cada vez mais, as máquinas fiquem cada vez mais inteligentes e à medida que elas ficarem super inteligentes, a gente vai ter máquina projetando máquina e a gente, né, não vai mais acompanhar esse ritmo, mas a gente pode sim se preparar com o maior número de informações possível, né, e claro, sempre se utilizando dos dados, né, a análise de dados é fundamental para que a gente possa tomar melhores decisões. Então a gente precisa se assentar nesses fatos aí para lidar com essas mudanças, com esses desafios. A prova tá da inteligência artificial, né? De um ano para cá, o quanto que ela conseguiu evoluir. Imagine o mercado, né? Para você que está assistindo, a gente está falando aqui sobre gestão estratégica dentro das cooperativas, com o nosso convidado aqui, o Diego, que tem todo um conhecimento e está trazendo aqui para a gente, para a nossa cooperativa, para a sua, enfim, para a sua empresa, para o dia a dia, né? Estratégias e organização é muito importante para o futuro de cada um. Professor, vamos falar sobre... a gente falou sobre engajamento. Isso me lembra muito a participação dos cooperados, não só o cooperado que está aqui no meu dia a dia, mas lembrar também daquele que pode chegar, né? Esse processo de fidelização, esse processo de novas associações, isso vem também da gestão estratégica, como eu trabalho a minha cooperativa para que eu tenha um plano sucessório, né, de novas pessoas que vão chegar e manter a cooperativa. Perfeito, né? A comunicação é um aspecto fundamental quando a gente fala em gestão estratégica, mas também é uma grande dor, não só das cooperativas, mas de todas as organizações de uma forma geral, né? Então, a questão da comunicação ela é bem delicada, né? Tanto comunicação interna, aquilo que a gente trabalha com as equipes, mas também aquilo que é levado para o mercado, né? Então, para que a gente possa ter uma efetividade, a gente precisa adotar estratégias que nos proporcionem uma comunicação constante, né? Mais do que, é claro, a gente precisa ter uma coerência em tudo aquilo que a gente está entregando em termos de comunicação, né? Mas além disso, e algo que às vezes é um pouquinho esquecido, que é a frequência e que é a constância dessas comunicações. Né? De novo, volto àquilo que eu trouxe antes. A gente precisa estar batendo na tecla, precisa estar mostrando, poxa, fiz algo aqui hoje, né? Vou lá divulgar para mostrar os resultados disso. Por mais que às vezes a gente tenha uma percepção assim de que eu não quero me vangloriar, né? Não quero demonstrar arrogância, talvez, mas a gente precisa comunicar isso. As pessoas precisam ver que as coisas estão acontecendo e que a gente está entregando valor para elas, né? Sim, e ao mesmo tempo a gente precisa educar elas para elas perceberem esse valor. E de forma contínua, né? Não pode ser somente uma vez, entreguei e tá bom, eu já comprovei. Não, tem que ser continuamente. Exatamente. Então, tu precisa continuar reforçando isso
E também tu precisa educar as pessoas, né? E aí a gente fala de eventos, comitês mulheres, de jovens cooperativistas, da própria pós-graduação, workshops, ações com a comunidade, enfim, né, que tu possa a todo tempo estar estreitando esse relacionamento, né, e tá levando para as pessoas o conhecimento do que é o cooperativismo e do que a cooperativa está impactando na vida delas. Né, porque uma coisa é a gente saber e a gente entender esse valor. Agora, para que esse valor ele seja efetivamente realizado, as pessoas lá na ponta elas têm que perceber também valor, né, mais do que a gente achar que está ganhando algo com isso, né, as pessoas lá na ponta elas têm que perceber esse valor. Se elas não perceberem todo aquele esforço que eu estou fazendo, por mais valioso que ele seja, né, esse resultado ele vai acabar sendo comprometido, porque as pessoas justamente não vão se engajar. Né? Poxa, isso não é para mim, isso não faz sentido para mim. Mas se a gente educar elas e elas entenderem o propósito dessas ações que a gente realiza, com certeza elas vão entender, inclusive, como é que elas podem contribuir, vão se engajar, né? E aqueles que não são cooperados ainda vão vir junto também nesse movimento. Que eu acho que faz, inclusive, mais sentido não só a pessoa receber a informação, mas querer participar daquela ação. Exato. Né? É esse o objetivo realmente do cooperativismo. Professor, como que... Vamos voltar a falar sobre indicadores, né? Como que esses indicadores de desempenho, seja quais outros que a cooperativa esteja realmente analisando, mas como é que eles podem contribuir para que a gente tenha decisões mais assertivas? Que às vezes você analisa, mas não consegue depois colocá-los em prática, né? Mas como chegar no ponto, no ápice daquela informação? Perfeito, né? Então, em primeiro lugar, é a gente estruturar o que a gente chama aí de indicadores-chave de resultado, né? Que eles estão ligados não só às perspectivas econômico-financeiras, mas também a processos, né? Aos recursos humanos da empresa, aos próprios cooperados, né? Então a gente precisa organizar isso e definir aquilo que é mais relevante para a gente analisar, aquilo que vai ser mais crítico, né? E que vai ser mais importante para a nossa cooperativa. Então, depois que a gente definir os indicadores, né? Eu preciso também ter um processo de coleta dos dados. É importante falar aqui que quanto mais dados a gente tiver, mais difícil vai ser o processo de análise, né? Porque tu precisa separar aqueles dados que são relevantes dos que não são relevantes. Então, muitas vezes o excesso de informação acaba, ao invés de ajudar, comprometendo a tomada de decisão, né? Então, a gente precisa ter... E aí, a gente se utiliza dessas ferramentas, né? De inteligência artificial, de outras tecnologias que vão nos ajudar nessa análise. Então, hoje a gente tem... empresas, aí, startups principalmente, né, que são aqueles negócios novos que estão sendo criados com base tecnológica, que eles já trazem aí boas ferramentas de predição, ou seja, de tu prever o que vai acontecer ali na frente, a partir de todo o teu histórico de dados, né? Então elas conseguem te ajudar nessa análise e isso vai te tornar mais efetivo, então, nessa tomada de decisão, né? Então, quando a gente fala aí que se tem uma preocupação muito grande, né, de que principalmente a inteligência artificial ela vai tomar empregos. Na verdade, o que é mais provável de acontecer, o que tende a acontecer é que aquelas pessoas que não saibam utilizar essas novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, que vão ficar de fora realmente do mercado de trabalho. Mas quem se atualizar com isso e souber usar isso como um apoio, né, vai com certeza ter uma grande vantagem competitiva no mercado. Então, à medida que a gente precisa incorporar também essas novas tecnologias no nosso dia a dia, a gente também precisa desenvolver conhecimentos para fazer o melhor uso dessas ferramentas. Não adianta eu ter uma ferramenta disponível ali e não saber, por exemplo, fazer uma pergunta para ela. Não adianta saber, eu não saber o que eu quero. Então, eu preciso efetivamente me capacitar até para aquela informação que ela me entrega para eu fazer uma curadoria se aquilo tem precisão ou não. Porque todas as ferramentas elas vão ter algum tipo de viés, tem alguém lá atrás que programou elas, Então, dependendo do país, dependendo da pessoa, dependendo da trajetória de vida, tudo isso vai influenciar ali nos dados, inclusive, que essa ferramenta ela tem ali para te entregar uma resposta depois. E tu só vai saber se aquilo ali faz sentido para o teu negócio
se efetivamente tu tiver uma base de conhecimento sólida por trás. Então a gente precisa desenvolver capacidade crítica, né, que é o que a gente faz de novo aí nos cursos, principalmente na academia, né, para eu entender, dizer, não, essa informação aqui vai fazer sentido, eu posso levar para o meu negócio, né, ou essa outra aqui não vai fazer sentido. Mas também, né, a gente não pode ficar num ciclo apenas de planejamento e de levantamento de informações. Né? Então é preciso a gente estruturar aí o que a gente precisa, do que eu falei antes, desse diagnóstico estratégico, e depois, né, para fazer essa transição para execução, eu preciso ter um plano de ação, já com datas, com responsáveis, né, o que vai ser feito e quais resultados isso vai me trazer. Por coincidência, essa semana, só para endossar o que você falou, essa semana eu li no site da revista Veja, falando que isso já é uma realidade. Né, pessoas que estavam sendo buscadas no mercado de trabalho, que precisavam trabalhar essa aplicabilidade da inteligência artificial nas empresas e que o mercado não tem. Ou seja, está querendo sugar profissionais, só que ainda não tem essa quantidade de profissionais capacitados, né, para realmente tentar colocar nessas vagas. Então já é uma realidade. Já é uma realidade. Tá aí buscando esses profissionais. Vamos falar agora, então, que a gente fala da ponta, né, do nosso cooperado, que é também o dono do negócio. Perfeito. E acaba também colocando alguns gestores. Né? Qual o papel, então, dessa liderança, dessa governança, nesse processo da gestão estratégica? Porque isso vai influenciar bastante. Né? Se o gestor ele não trabalha bem essa estratégia, o meu cooperado que está na ponta, ele também pode ser prejudicado por isso, porque acaba que a pessoa não tem essa visão. Então, como é que eu posso lidar com essa liderança e essa gestão para que, de fato, as estratégias elas funcionem? Perfeito. Então, é uma das coisas que eu gosto de ressaltar, né, e algo que não é tão disseminado assim, que a gente precisa começar pela coerência, né? À medida que tu tem coerência naquilo que tu tá falando e naquilo que tu tá fazendo, tu vai gerar confiança nas pessoas, tu vai conseguir inspirar elas, que é uma grande tarefa aí que os gestores têm, né? E elas vão se engajar muito mais nos processos, né? A gente também precisa, ao mesmo tempo, ter uma cultura que ela não é só top-down, ou seja, que ela é bottom-up também, né? Que não é só eu dar ordem, mas eu também proporcionar espaço para que as pessoas venham a contribuir. Né, isso também é fundamental porque elas acabam se sentindo parte dessa construção e é muito mais fácil delas comprarem a ideia também. Né, ao mesmo tempo então que elas estão trazendo novas ideias, estão contribuindo ali para o processo de construção da própria cooperativa, né, em todos os âmbitos, elas também acabam se sentindo mais integradas, né, que é o que a gente busca, e a função do gestor nesse caso é estimular essa cultura organizacional, que seja uma cultura de abertura, né, que eu não penalize alguém que está tentando fazer alguma coisa nova que pode trazer um melhor resultado, mas que eventualmente vai ter alguma falha ali no processo, isso é normal, né? Claro que, né, desde que a gente tenha um controle dos recursos e que a gente também trate isso como uma forma de aprendizagem, né? Então são coisas que a gente precisa estimular, né? Então o gestor, ele tem muito esse papel, né, ao mesmo tempo técnico, de toda a parte da gestão organizacional, mas também, eu diria, principalmente dessa coerência, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de ressaltar, que eu vejo muito também acontecer, é que quanto mais coerência as pessoas conseguem ter entre aquilo que elas falam e que elas realmente entregam no seu dia a dia, elas acabam inspirando e criando muito mais confiança, né, com os seus liderados, e isso ao longo do tempo vai trazendo também melhores resultados, vai trazendo mais comprometimento das pessoas, né, elas ficam mais tempo também nas organizações, entregam melhores resultados e assim por diante. E por outro lado, né, a gente ter toda uma estrutura de governança, com conselho, com assembleia, garante que os interesses dos cooperados eles sejam priorizados, né? Então, novamente, as cooperativas aí têm um diferencial gigante, né, em relação à maior parte aí das empresas do mercado, porque elas já vêm com esse viés aqui de ter esses instrumentos de entrega de valor, de controle, né, para que uma instância
ela esteja estimulando a outra ali a entregar o melhor valor possível, e quando eu falo de valor não é financeiro, né, mas entregando os melhores resultados possíveis ali para o resultado dos cooperados. Então, quando a gente fala aí dessa relação entre liderança e governança, né, a gente está falando tanto nessa estrutura aí de suporte, a entrega de valor lá para o cooperado, quanto também, né, como é que eu inspiro e quais ferramentas e técnicas eu adoto aí no dia a dia da gestão para poder alavancar a competitividade da cooperativa. E não esquecer também que a gestão ela precisa também se capacitar, né? Não adianta Perfeito. você buscar fazer algo se você não entende o que Exato. você realmente está fazendo. Então, eu acho que essa capacitação ela deve ser constante também, né, para a gestão. Perfeito. Professor, a gente está quase acabando, passa rapidinho, né? É rápido. A gente conversando. Ó, a minha última pergunta é tempos de crise, né? A gente, inclusive, está passando por algumas instabilidades aqui no mercado. A gente vê a participação até dos Estados Unidos tentando inserir algumas ideias, algumas ideologias dentro do nosso país. Mas eu penso nesse mercado que a gente está vivendo. Como é que eu posso adaptar essa gestão estratégica, né, em tempos de crise ou mudanças econômicas, sociais, como as que estão acontecendo nesse momento? Perfeito. Bom, aqui eu vou fazer também uma conexão, essa que tu falou, com a capacitação, né? E aqui também precisa haver um equilíbrio, né, entre a tomada de decisão mais efetiva que eu posso ter e a agilidade também para responder ao mercado. Então, o papel da gestão estratégica, ele vai muito ao encontro disso, né? Porque quando eu elaboro um planejamento estratégico, por exemplo, né, para minha cooperativa, eu consigo antecipar algumas situações, né? Eu consigo prever alguns cenários e a partir desses cenários eu já tenho, né, alguns caminhos ali que eu vou executar se eles acontecerem. Né? Então, normalmente essas mudanças que acontecem aí no mundo todo, quando há capacitação aí dos gestores, das lideranças, e quando eu falo em capacitação, né, tanto uma capacitação mais formal, né, como a gente tem na graduação, pós-graduação, mas também workshops o tempo inteiro, está se alimentando também com fontes confiáveis de informação, né, para a gente sempre estar atento às tendências do que pode acontecer. Então isso é fundamental, né? Eu não conheço aí gestor que não tenha muita leitura, né, para desempenhar um bom papel. Inclusive, porque na hora de tu conversar, por exemplo, com um colaborador, né, ou de tu conversar com alguém que possa te trazer uma oportunidade, tu precisa entender daquilo e ter uma linguagem, né, para entender aquilo que a pessoa está te trazendo, porque daqui a pouco, né, vamos pegar de novo o tópico da inovação ali que eu comentei antes. Daqui a pouco eu vou falar em inovação para alguém, a pessoa não vai entender, não está no contexto dela, ela não se informou sobre aquilo, mas é algo que seria fundamental para o desenvolvimento do negócio dela. Né? Então essa antecipação de cenários vai me proporcionar a reagir de uma forma muito mais eficaz a essas mudanças que acontecem. Então, se eu já sei que tem um grande nível de incerteza, se eu já sei que tem instabilidade, né, e que pode acontecer de ter, por exemplo, tarifas, né, como aconteceu agora em relação ao Brasil aí, né, sim. Então eu já vou me preparando ali com possíveis caminhos, já vou procurando um novo mercado, talvez, para oferecer meu produto, né, vou fazendo relações com outros atores aí que podem me ajudar, e se eu não fizer isso, ou seja, se eu não tiver essa adoção da gestão estratégica, né, que de novo a gente vai fazer um planejamento, mas não quer dizer que ele vai ser seguido à risca, né, ao 100%, ou, na maior parte dos casos até isso não acontece, né, tu tem que ir adaptando, mas se eu já souber para qual caminho eu tenho que seguir, sendo que determinadas condições vêm acontecer, eu já me preparei, né, e já busquei alternativas para continuar crescendo, né, porque senão daqui a pouco eu sou pego de surpresa, tenho que tomar uma decisão de uma hora para outra, não tive tempo de reunir informações, não tive tempo de pensar melhor e refletir naquela decisão, tomo uma decisão errada que pode comprometer também a sobrevivência da cooperativa. Verdade. Então esses pontos aí a gente precisa sempre considerar, principalmente em face, né, o que a gente vem observando acontecer aí no mundo todo. Posso dar um exemplo prático do que nós vivemos pandemia.
Perfeito. Né? Quantas cooperativas que acabaram fechando, né, acabaram não tendo essa visão, né, essa organização. É claro que ninguém imaginava que a gente ia viver um período pandêmico de quase 3 anos, 4 anos. Mas isso refletiu em várias empresas e cooperativas, inclusive. Então, exato, a estratégia, essa organização, prever ou tentar prever o que pode acontecer no mercado é imprescindível, né? Perfeito. Então, a gente precisa ter essa preparação, né, e ao longo do tempo também ir adaptando ali conforme os cenários eles vão acontecendo. Muito bom. Professor, estou muito feliz, eu acho que, assim, teria várias perguntas, porque é um assunto que a gente vai falando e outras coisas vão surgindo, mas a gente está muito feliz de ter aceitado o nosso convite, de ter vindo de tão longe para conhecer também a nossa cooperativa e falar um pouco sobre esse assunto que a gente pensa, não é tão importante, mas pelo contrário, é o que pode definir, inclusive, o futuro da sua cooperativa, né? E a gente está muito feliz aí por você ter vindo aqui. Muito obrigado, fico muito honrado, né? Quero parabenizar também, né, você, Fabrício, a presidente Daisy também, né? Muito obrigado pelo convite. E também parabenizar aí pelo trabalho que vocês têm realizado, né? Que com certeza uma cooperativa ela não se mantém ao longo do tempo, senão é um trabalho de muita qualidade por trás, né? Então, parabéns mais uma vez. Fico à disposição aí também, né, para quem quiser sempre interagir. Obrigado. Para você que está assistindo, vou relembrar, esse é o primeiro episódio, a gente está retornando com essa temporada, né, com vários assuntos cooperativistas, e daqui a 15 dias nós teremos mais um episódio inédito, então acompanhe aí no nosso canal do YouTube, Spotify, as outras plataformas, segue a gente também no Instagram, você já sabe que a gente está com o Instagram não só da Núcleo Saúde Aracaju, né, mas temos também o da Central Núcleo Saúde, que aí acompanha todas as cooperativas que trabalham nesse foco cooperativista. A gente está muito feliz. Então aguardo você no próximo episódio, a gente falando sobre assuntos que com certeza definem o futuro aí da sua cooperativa. Até mais!